Amém, meu irmão? Tudo certo? Preparados para ouvir a palavra de Jesus? Amém? E que bom que é a palavra dele, porque se fossem as minhas palavras, você estaria ferrado, coitadinho de você. Mas que bom que são as palavras de Jesus, as suas palavras que são fiéis e verdadeiras, e que nós possamos caminhar debaixo da sua palavra, amar a sua palavra, viver a sua palavra. E essa igreja aqui, Lagoinha Canoas, ama a palavra de Deus, não é mesmo? Amém, glória a Deus, meus irmãos. Cadê os seminaristas aqui, Carisma? Olha aí, glória a Deus, aleluia. Eita, povo lindo, maravilhoso. Jesus é bom demais, o Senhor é bom. Meus irmãos, abra a sua palavra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 22, versículo 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Amém. Diz assim a palavra de Jesus: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que é fiel e verdadeira. Que a tua palavra hoje possa nos ferir. Fere, Senhor, o nosso coração com a tua palavra nessa noite, para que nunca mais sejamos os mesmos, mas que possamos, através da tua palavra, sermos alimentados, renovados, nos tornarmos alegres, contentes, porque as tuas palavras, Jesus, são as melhores palavras desse mundo. Nada pode ser comparado às tuas palavras. Eu oro, Jesus, para a tua glória, para o teu louvor e para o bem da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho um assunto muito bom para falar com vocês hoje, que é sobre aprendizado. E nós estamos numa série de mensagens desde 2 domingos atrás, aonde o pastor Sinésio trouxe uma mensagem sobre somos todos libertadores, não é mesmo? Logo após, a pastora Marisa pregou sobre somos todos intercessores. E domingo passado, o pastor Sinésio pregou mais uma vez, todos têm lugar à mesa. Amém? E hoje nós continuaremos nessa série de pregações de identidade, onde nós falaremos sobre o aprendizado, que nós devemos ser todos aprendizes. Mas aprendizes do que, pastor Ivan? Me diz, pelo amor de Deus. Eu te digo, é claro, nós precisamos aprender cada dia, cada vez mais, da palavra de Jesus. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar as coisas dEle, buscar as coisas do alto e não as coisas terrenas, buscar as palavras verdadeiras e não as falsas, buscar o verdadeiro evangelho e não as vãs filosofias, buscar aquele que pode fazer todas as coisas e não aos homens que não podem fazer nada, buscar e viver a palavra, como diz a epístola de Tiago, que nós precisamos ouvir e não somente ouvir, mas ser praticantes dessa palavra. Não adianta nós apenas ouvirmos, lermos e não praticar. Não adianta nós sermos eruditos de cabeça e sermos hereges na nossa conduta. Portanto, toda a leitura, o estudo, o relacionamento com Deus, ele tem que reverter em atitude, tem que reverter em mudança de vida em tudo que nós formos fazer. Senão, não adianta de nada. E nós precisamos sempre recorrer a essa palavra, e não a palavra apenas dos pastores, e não a palavra apenas dos homens, e não a palavra apenas daquele cara, aquela mulher que é famosa da internet, mas nós precisamos sempre recorrer primeiramente à palavra de Jesus, que é a única palavra verdadeira.
Eu lembro que há uns anos atrás, eu estava na universidade, cursando filosofia, e a grande questão toda da filosofia é dizer que a verdade não é absoluta. A verdade não é absoluta, e realmente até mesmo essa afirmação não é verdade, mas nós nos levantamos com autoridade no nome de Jesus, para dizer para o mundo inteiro, que existe uma verdade que é verdadeira de fato, e essa verdade é a verdade do Evangelho. Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, Ele é a verdade que o mundo precisa ouvir. E portanto nós precisamos estar dependentes, viver dependentes das palavras, das verdades de Jesus, ao nosso respeito, a nossa conduta, a nossa vida, tudo está aqui nas Escrituras para nós. Nós corremos tanto atrás de respostas, nós queremos ouvir tanto uma palavra profética, uma palavra diretiva para nós queremos tanto ouvir a voz de Deus audível, mas o Senhor está sempre falando através da sua palavra. O motivo que você não está escutando muitas vezes a palavra de Jesus, é porque você não busca ouvir essa palavra. Ele está todos os dias falando, Ele está todos os dias conosco, Ele está todos dizendo, Senhor, Ele está todos brigando para nós, abra a palavra, leia a palavra. É isso que nós precisamos, ter uma consciência da necessidade espiritual de buscarmos as verdades das Escrituras. As nossas dúvidas estão todas, as respostas aqui nas Escrituras, mas é claro que nós buscamos as nossas respostas muitas vezes no mundo, na filosofia, mas quando nós buscamos e recorremos à verdadeira verdade, nós temos a certeza que aquilo que nós estamos ouvindo está nos nutrindo, está nos transformando, e a verdade absoluta é uma só, é a verdade de Jesus. E aqueles filhos de Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, também carregam essa verdade, e a nossa vida também se torna uma verdade, porque nós carregamos a verdade que é Cristo. Ele é a verdade que o mundo precisa nesses dias de tantas mentiras, de tantos enganos. Nós precisamos recorrer à fonte. A minha briga sempre é para dizer, eu sempre digo isso, meus irmãos, nós não podemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos terceirizar o nosso relacionamento. E de que forma nós fazemos isso? Quando eu somente me relaciono com Deus, através dos cultos, de quarta, de domingo, do GC, você está terceirizando o seu relacionamento com Deus. E Jesus está gritando para nós, dizendo, venha direto à fonte, venha e beba, venha e beba. E de que forma eu vou direto à fonte? Um relacionamento íntimo e profundo. A Bíblia diz que nós devemos fechar a porta do nosso quarto em secreto, e em secreto Ele nos responderá. Mas hoje, a realidade da igreja hoje, é sempre terceirizar o relacionamento com Deus. As palavras do pastor, a pregação do pastor, mas você tem a fonte a jorrar para a sua vida todos os dias. Basta apenas você abrir as Escrituras, basta apenas você dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor, buscar ter esse relacionamento com Deus. Nós precisamos realmente amar a palavra de Deus, e buscar ser ensinados por ela, aprender da palavra de Deus, como Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e então encontrareis descanso para a vossa alma. Quando nós aprendemos de Jesus, quando nós nos deleitamos nele, nos jogamos no aprendizado da palavra de Deus, então nós encontramos descanso para a nossa alma. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte de paz, Ele é a fonte de alegria em que nós precisamos e buscamos muitas vezes em tantas coisas, mas a fonte da alegria, a alegria verdadeira, Jesus é a alegria, está disposta a todos nós. Nós encontraremos descanso para as nossas almas, quando nós corrermos em direção ao relacionamento com Cristo.
porque nós teremos a sua paz, aquela paz que o mundo está desesperado atrás, querendo ter paz, a paz que excede todo entendimento, está em Jesus, através de Jesus. Aprendei de mim, sou manso e humilde. Na Bíblia estão todas as respostas. Sabe por quê que a história da igreja conta a perseguição contra as Escrituras, que começou lá no início da igreja antes de Cristo, no ano de 167 antes de Cristo. O rei Antíoco Epifânio, ele queria obrigar os judeus a se converter à religião grega. Então ele mandou destruir todas as cópias do Antigo Testamento, chamadas Escrituras hebraicas, o que hoje nós conhecemos como Velho Testamento. Então o historiador Henry Grates escreveu que os enviados desse rei, eles rasgavam os rolos encontrados em cada casa e queimavam e matavam aqueles que possuíam as Escrituras. Essa foi uma das primeiras perseguições da história da igreja. Mas depois disso, lá na Idade Média, já quando os líderes católicos se irritaram porque membros da igreja começaram a ter acesso às Escrituras, e não somente aos salmos na língua latim, e eles ficaram apavorados, porque agora eles estão indo direto à fonte, e começaram a perseguir esses fiéis crentes a Jesus, que estavam indo direto à fonte. Começaram a perseguir, e a ordem era: a casa em que for encontrado um herege desses, deve ser destruída. Assim a igreja passou pela perseguição às Escrituras, e sempre a Bíblia teve os seus inimigos, mas jamais conseguiu destruí-la, porque a palavra de Deus permanece intacta, porque o próprio Deus fez com que ela chegasse até nós, dessa forma, sem nenhuma alteração, inerrante, para que possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, para que possamos ir direto à fonte. Mas como a Bíblia sobreviveu a tantos ataques, a tantas perseguições, naquele tempo em que o rei Antíoco Epifânio estava perseguindo a igreja, a palavra de Deus, naquele tempo os historiadores contam que mais de 60% dos judeus saíram de Jerusalém e foram para outros povoados, e esses judeus tinham com eles rolos das Escrituras, que se manteram por gerações e gerações, aprendendo da palavra de Deus. Assim como um dos reformadores do século XVI, chamado William Tyndale, esse homem que foi usado por Deus para traduzir a Bíblia do grego para o inglês. Esse homem que viu a necessidade da tradução da Bíblia para a sua língua, e então ele vai até o rei Henrique VIII e pede autorização para que ele possa traduzir a Bíblia. O rei nega a ele. Então ele sai da Inglaterra. Em 1524 ele sai da Inglaterra, mas ele tem uma missão em mente. Ele tem uma missão de Deus dada para ele. Ele precisa traduzir a Bíblia para a sua língua, para o inglês. E assim ele faz. Na Inglaterra era proibido ter as Escrituras no inglês. Então aquele homem, William Tyndale, ele começa a contrabandear a Bíblia através de roupas e manda para o seu país. Ele manda para que o povo tenha acesso às Escrituras. Esse homem que marcou a história da igreja. Portanto, a Bíblia foi perseguida por homens poderosos, como reis, líderes religiosos, mas apesar disso, a Bíblia continua com acesso livre até nós. E eu posso citar Mateus quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Quanto mais se persegue um crente, quanto mais se persegue a igreja, mais ela cresce. Já dizia um reformador que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quando se mata um crente, se nasce 2, 3, 4, 5. E a Bíblia diz assim: não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Portanto, nós temos a certeza da verdade que está conosco. E a certeza dessa verdade é a verdade que Cristo veio para nos salvar. E essa é o tema principal da Bíblia, é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho para morrer por nós. É interessante que muitas vezes as pessoas não entendem a importância da palavra de Deus, não entendem a importância e o peso disso, a importância que é a própria voz de Deus falando conosco. Certa vez um pastor estava pregando a palavra. O nome dele era Paul Washer, talvez alguns conheçam aqui. Ele estava pregando e acabou a pregação, ele desceu do púlpito e veio um jovem correndo: pastor, eu não entendi nada da sua pregação, não entendi nada sobre Jesus, que Ele morreu por nós, não entendi nada desse assunto. O pastor pega e manda ele ler o Evangelho de João, aonde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E manda que aquele jovem leia essa passagem. O jovem lê em voz alta, lê e fica olhando para o pastor. E agora, pastor? E o pastor diz: lê de novo. Ele lê, e o pastor disse: lê de novo. E lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. Ele repetiu diversas vezes o mesmo versículo, até que então o Espírito Santo abriu o entendimento daquele jovem. Ele já não leu agora mais como as outras vezes, mas agora tudo fez sentido para ele. O Espírito Santo abriu o coração daquele jovem, e agora ele já não lê mais de uma forma natural, mas ele já está lendo com os olhos cheios de lágrimas, as lágrimas escorrendo pelo rosto, dizendo: Jesus me ama, Ele me ama e Ele me salvou. Deus entregou o seu único Filho por mim, e agora tudo faz sentido para ele. Ele entrega a sua vida a Jesus, porque ele entende que foi por amor, que ele é filho escolhido pelo Senhor. É essa o entendimento que nós precisamos hoje. Talvez o maior milagre do Velho Testamento foi o mar vermelho se abrindo. Moisés estava lá, e Deus faz um grande milagre, o mar vermelho se abre. Mas agora talvez o Novo Testamento, nossos dias de hoje, talvez o maior milagre que nós precisamos hoje, não é simplesmente uma cura física, emocional, não é simplesmente um emprego novo, ser bem sucedido financeiramente, mas o maior milagre que nós precisamos hoje, assim como Deus abriu o mar vermelho no Velho Testamento, hoje nós precisamos que Deus abra o entendimento do mundo para compreender a graça de Deus, que Ele é um Deus presente que está conosco e não ausente, e que Ele é um Deus de amor e não um Deus que é carrasco, mas que Ele está disposto a todos os homens que o confessarem como Senhor. E quando nós confessamos ao Senhor, a nossa vida tem que ser transformada, a nossa vida é totalmente mudada, porque agora a palavra está na minha boca, e da minha palavra, e da palavra da minha boca destilam leite e mel. É interessante, e quando Abraão foi para a terra prometida, eles foram para lá, chegou lá, não tinha leite e mel. Deus tinha prometido leite e mel, mas ele chega lá e não tem leite e mel. E agora, o que eu tenho que fazer? Mas Deus prometeu que teria. Cantares de Salomão diz que debaixo da tua língua destilam leite e mel. O interessante é que nós estamos vindo até
até lugares procurando receber algo, achar algo que está nos prometido, quando a promessa, o recurso está em nós. E quando nós chegamos nesse ambiente, através de nós, tudo muda. Através de nós é gerado leite e mel. Não espere chegar até o local para encontrar a promessa, mas saiba que você é a promessa. Está em vocês. Como diz em Mateus, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que conheçam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A luz está em nós. É o único eu sou que Deus divide conosco. Ele é a luz do mundo, mas Ele também diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E aonde nós vamos, o ambiente tem que ser mudado e transformado, porque nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, e quando nós entendemos isso, nós compreendemos que toda autoridade nos foi dada. Nós precisamos hoje de crentes corajosos, que levantam a sua voz para proclamar as boas novas de salvação, para declarar liberdade aos cativos, cura ao que precisa. É isso que nós precisamos hoje. Mas para vivermos a prática, nós precisamos também compreender e estudar a teoria. A teoria está aqui. Nós lemos a teoria e colocamos em prática. Nós vivemos a prática porque nós sabemos a teoria. A nossa base do Evangelho é a Bíblia. Não há outra base, é as Escrituras. É por isso que Paulo diz assim: pode vir um anjo do céu, ou até mesmo um anjo do céu descer e vos pregar outro evangelho no qual já está exposto, já está escrito. Se isso acontecer, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Não há nenhum outro livro, não há nenhuma outra revelação já foi dada por Deus. Nós precisamos aprender dela a cada dia, porque é o nosso manual de vida. Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa boca. As respostas que você precisa dar estão nas Escrituras. Jesus foi tentado no deserto. Satanás vem para o tentar depois de 40 dias. Ele diz assim para Jesus: você está com fome? Faça com que, ordene que essas pedras se tornem em pães. Jesus responde a Satanás, sabe de que jeito? Com a palavra. Com a palavra. Jesus diz assim para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos de alimento, de comida, e que bom, e glória a Deus pelos churrascos, pelos X aqui da cidade. Eu amo, aleluia. Me convida que eu vou, me convida para o churrasco que eu vou lá. Mas nós precisamos alimentar o nosso espírito também. Da mesma forma que alimentamos o nosso corpo, aquele belo café da manhã, com ovos, com bacon. Eu sonho num café americano assim, todo dia. Um dia alguém vai me convidar para tomar um café americano, waffles, né? Robson, me convida um dia. Da mesma maneira que alimentamos o nosso corpo, nós precisamos alimentar o nosso espírito, nutridos pela palavra de Deus, alimentados pela palavra de Deus, para não sermos enganados, para não sermos levados por vãs filosofias, para sermos enganados por falsos pastores, por falsas igrejas. É interessante que quando Paulo chegou em Bereia, em uma cidade, lá estavam os bereanos, e aqueles bereanos, eles conheciam a palavra de Deus, e enquanto Paulo pregava, eles estavam com a Bíblia aberta, analisando a Paulo, para ver se ele falava de acordo com as Escrituras. É por isso que nós precisamos, como igreja, julgar o pregador, julgar o pastor, o que ele está pregando, para se ver se realmente ele está falando de acordo com as Escrituras. Por isso eu digo para vocês, me julguem, me analisem,
para ver se eu estou falando de acordo com a Bíblia. Porque se não estiver de acordo com a Bíblia, está errado e nós não precisamos ouvir. Não devemos ouvir. É por isso que muitas igrejas hoje pedem dinheiro desenfreadamente e o povo dá. Falam sobre um Deus que faz tudo que você pedir sem você fazer nada para Ele. É uma teoria da prosperidade. Que se você der 10, você vai ganhar 20. Se você der 1.000, vai ganhar 2.000. Isso é mentira. Nós precisamos falar a verdade, viver uma igreja bíblica centrada na palavra de Deus, de acordo com as Escrituras. Portanto, nós precisamos, para viver a prática, nós precisamos estudar e compreender a teoria, a palavra de Deus. É por isso que Oséias 4:6 diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Enquanto Deus está dizendo assim: conheçam e prossigam em me conhecer. Prossigam em me conhecer. É isso que nós precisamos nessa noite. Provérbios 29:18 diz assim: aonde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Eu quero dar um exemplo para você nessa noite, de um equilíbrio que nós precisamos entre teoria e prática. Quando Jesus nasceu em Belém, Mateus capítulo 1 vai narrar essa história. Nasceu o Salvador do mundo. E o que acontece é que agora os 3 magos, que não eram magos de magia, mas eram magos no sentido de astrólogos, cientistas, que analisavam o céu, as estrelas, estavam atentos a cada mudança. Aqueles magos se deparam com uma estrela diferente, que aparece do nada. Então aqueles magos estão vendo aquilo, estão apavorados. O que é isso? Uma estrela que está em direção a um lugar. Vamos seguir essa estrela. Só que eles não conheciam a teoria. Eles conheceram o poder. Conheceram o poder na prática de Deus. Então eles não foram para Belém, aonde era a promessa do nascimento de Jesus, mas eles foram para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles começam a perguntar: olha, o que será isso? Uma estrela que está indo em direção, nós estamos seguindo ela. E agora o rei Herodes, ele chama agora os seus estudiosos, ele chama agora os seus sacerdotes. E então os sacerdotes que conheciam a prática, eles dizem para os magos: olha, a Bíblia diz que quando a estrela viesse, ela apontaria para onde nasceria o Salvador do mundo. E não é aqui em Jerusalém, mas é em Belém. Ou seja, os magos não conheciam a teoria, conheceram o poder. Chegaram até Jerusalém, aonde aqueles sacerdotes conheciam a teoria, mas não conheciam o poder. Então os magos vão em direção a Belém. Eles vão para lá, porque agora eles sabem aonde está, porque agora eles entenderam e ouviram a teoria e seguiram o poder. Mas aqueles que tinham a teoria não creram no poder de Deus e permaneceram aonde eles estavam, no palácio. É por isso que nós precisamos, como igreja, hoje viver um equilíbrio de palavra e poder. Poder e palavra. Aonde se tem muita palavra, não se tem poder. Aonde se tem muito poder, não se tem palavra. Nós precisamos de equilíbrio bíblico para os nossos dias. E esse equilíbrio se dá em conhecer as Escrituras e viver na prática aquilo que nós temos lido e ouvido. Na prática é o poder de Deus.
E sabe o que o poder de Deus faz? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe por que muitas vezes nós estamos com medo de orar por cura, por libertação? Que nós não estamos conhecendo a teoria, não estamos mais nos alimentando da palavra. Porque quando lemos a palavra, nós somos alimentados. O testemunho alimenta, a palavra alimenta. O Senhor fala conosco. Nós somos empoderados pela palavra, encorajados pela palavra, e não temos medo de nada. O Deus é o mesmo, Ele cura, Ele transforma. Nós temos visto os milagres de Deus nesse lugar. Quantos milagres Deus tem feito, curas instantâneas, e vai continuar fazendo com aqueles que creem no poder da palavra de Deus, que não vivem só para isso, não vivem só por causa do poder, mas vivem para viver uma vida de relacionamento através do conhecimento de Deus. Quem é Deus? Eu estou finalizando, estou escrevendo meu primeiro livro, com muita luta, muita dificuldade. Exatamente esse livro fala sobre o conhecimento de Deus. Qual é o tamanho de Deus? E nesse livro eu falo de uma perspectiva bíblica, qual é o tamanho de Deus. Mas não somente isso, mas eu também falo a respeito da grandeza de Deus por uma perspectiva bíblica primeiramente, mas científica, biológica, histórico-científico e astronomia, para mostrar que Deus, Ele se revela através das coisas criadas. Tudo nós enxergamos Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Você quer compreender Deus? Comece a olhar para o alto e ver a sua grandeza. E esse Deus que é tão grande, Ele pode fazer qualquer coisa por nós. Mas sabe o que Deus quer fazer nessa noite? E com todos nós? Ele não quer apenas te dar uma cura física, não quer apenas mudar a tua vida, mas Ele está te chamando para um relacionamento com Ele. Um relacionamento íntimo e profundo. É por isso que quando nós amamos a palavra, entendemos isso, os nossos olhos se abrem. Os discípulos estavam caminhando no caminho de Emaús. Isso é poderoso. Jesus foi crucificado, foi morto. Aqueles discípulos que eram discípulos de Jesus caminhavam com Ele. Depois que Jesus é morto naquela cruz, agora eles estão caminhando de volta para casa, no caminho de Emaús. Eles estão tristes, cabisbaixos. Está tudo acabado. Aquele que era o rei, que viria, que reinaria aqui, ele morreu. Acho que não era bem o que nós pensávamos. Eles estão caminhando, quando de repente, Jesus os encontra. Aqueles homens, sem saber que era Jesus, porque Jesus ainda não tinha se revelado a eles. Jesus pergunta para aqueles homens: o que está acontecendo aqui? Eles falam: por acaso você não soube das últimas notícias? Que o Salvador Jesus veio, mas Ele foi morto? E Jesus começou a caminhar com eles, e começou a falar da palavra dEle. Começou a pregar sobre Ele mesmo. Começou a falar as promessas sobre Ele mesmo. Jesus vai até a casa deles, eles sentam na mesa, quando de repente Jesus parte o pão, e no partir do pão, os olhos deles se abrem, e eles veem o Mestre Jesus. Enquanto eles caminhavam, enquanto eles estavam caminhando em direção, estavam dispersos, eles não tiveram a revelação de quem era Jesus, mas quando eles sentaram à mesa com Jesus, o pão foi repartido, os olhos se abriram.
nós precisamos sentar à mesa com Jesus. Isso significa relacionamento com Ele. Enquanto nós estamos fazendo um monte de coisa, estamos correndo para um lado, para o outro, nós até podemos estar junto com Jesus, mas nós não estamos aprendendo dEle, nos relacionando com Ele. Mas quando nós sentamos, somente para ouvi-lo, Ele fala. Ele fala. O pastor estava pregando uma vez, numa conferência. Pregou no primeiro dia, o jovem desceu, foi ao seu encontro e disse: pastor, o senhor não tem uma palavra de Deus para mim aí? Aquele pastor: mas eu acabei de pregar a palavra. Como é que eu não tenho palavra de Deus, você não ouviu? É uma palavra direta para mim, específica. E o pastor disse assim: olha, eu não tenho, mas eu vou pro hotel agora, vou orar e amanhã eu te respondo. O pastor foi pro hotel, ele pregaria no outro dia na mesma igreja. O pastor orou, voltou para pregar no outro dia, chegou, pregou. No final do culto a mesma coisa, o jovem vai correndo até o pastor: pastor, e aí, tem aquela palavra de Deus para mim, direta? E o pastor responde: meu filho, eu estava orando ontem e realmente Deus me deu uma palavra para você. Ah, é, pastor? Então me fala logo. Ah, eu estou ansioso para ouvir. Eu quero ouvir, o que Deus tem falar para mim? Ele mandou te dizer que Ele quer falar diretamente com você. Jesus quer falar diretamente com você. Ele quer que você sente à mesa dEle, se relacione com Ele. Ele tem muito mais para você do que você pensa e imagina. Bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos sobre você são pensamentos de paz. Mas para isso nós precisamos conhecer a Jesus, amar a Jesus sobre todas as coisas. Então nós viveremos essa loucura do Evangelho. Então você vai entender por que esses pastores dessa igreja estão tudo louco, doido, varrido, meio pirado. É porque nós amamos a Jesus. Pode falar o que quiser da gente, mas o que vale é o que Deus fala de nós. É o que Deus diz ao seu respeito. Não se preocupe o que fala ao seu respeito aí para fora, não. Se preocupe o que Jesus fala ao seu respeito. As palavras de desânimo que lançaram sobre você até hoje, digam não. E diga sim para as palavras de Jesus ao seu respeito. As palavras de Jesus para você são palavras de paz, de amor, de esperança, de renovo. As palavras de Jesus para você hoje Jesus pode mudar a sua vida. Ele pode mudar as suas prioridades. Ele pode levantar você. Talvez estão pisando em você na rua, na sua casa, na sua família mesmo. Mas Jesus quer que você pise em pastos verdejantes. Ande por águas tranquilas. É isso que Jesus quer oferecer para você hoje através da palavra de Deus. Busque viver essa palavra, amar essa palavra, conhecer a Jesus pessoalmente. E Ele vai se revelar para você. Se coloque em pé nessa noite, meu irmão. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes, que vai entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito, e é capaz de discernir as intenções dos corações. O Espírito Santo hoje está ferindo o seu coração com a sua palavra nessa noite, trazendo paz para você. Há um espírito de paz aqui nessa noite. O Espírito Santo está trazendo paz para muitas pessoas aqui nessa noite, porque as suas palavras são de paz. Hoje o Senhor escolheu a dedo pessoas, filhos e filhas amadas, para ouvir as palavras de vida eterna.
A sua voz são doces. Ele é um Deus amoroso que ama você. Ele quer te chamar para um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Não apenas para conhecê-lo através da igreja, através de pessoas, de pastores, mas para que você possa conhecê-lo pessoalmente, intimamente. Sabe aquela situação que você precisa tanto resolver, que tem inquietado o seu coração? O Espírito Santo está trazendo paz hoje para você. Uma paz que excede todo entendimento. Não tem como entender essa paz. Ela simplesmente vem e nos toma. É a paz da palavra de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. Há descanso para você nessa noite, aos pés de Jesus. Há descanso para você, mãe. Há descanso para você, filho. Há descanso nas palavras de Jesus. As palavras que Ele tem ao seu respeito são palavras de amor. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ou seja, Jesus quer pegar o teu fardo e carregar por você. É hoje. Basta apenas você tomar uma decisão que mudará toda a sua vida. Toda a sua vida. Você pode falar com Ele nessa noite. Você e Deus, fale com Ele agora. Feche os seus olhos e fale com Ele agora. Ele está te ouvindo. Ele está aqui. Estou voltando à essência da adoração. É um lugar sobre Jesus.